Antes de trazer a palavra, eu quero trazer um conceito bíblico, estruturas bíblicas. Você sabe que o maior prédio do mundo está em Dubai. Ele tem mais de 120 andares. Mas para aquele prédio se sustentar tão alto, tão alto, tão alto, tão alto como ele é, se você tivesse visto a construção, você saberia que por dentro uma estrutura muito grande foi colocada. De titânio, de concreto, de vigas, de cimento, de ferro, de aço, para suportar toda aquela estrutura que ficaria visível no mundo natural. Há um invisível subterrâneo ali. Eu falo que princípios da palavra de Deus são assim. Os princípios são estruturas que, quando compreendemos, se tornam base de tudo aquilo que Deus quer nos trazer, nos ensinar e nos revelar. E tem uma estrutura só que eu quero trazer para você, antes de trazer a palavra que Deus colocou para essa noite. O que é a mulher? Eu sei que esse culto teve como enfoque o Outubro Rosa, mulheres, falar com mulheres. A pastora mesmo projetou um versículo que fala de saúde. E o que é a mulher na Bíblia? Eu quero te levar para Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 fala da genealogia de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tem tradução que diz no dia que Deus criou a humanidade. Tem tradução que diz no dia em que Deus criou o ser humano. Mas tudo é a mesma coisa. A semelhança de Deus o fez. Você sabe que o homem foi formado por Deus para ser filho de Deus. Imagem e semelhança da Trindade, não só do Deus Pai. Porque em Gênesis 1, 26, depois que Deus criou tudo, Ele disse, está escrito, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Povo lá da mídia devagar. Gênesis 1, 26. No dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o criou em 5 de Gênesis, mas em 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Nossa é plural, não é singular. Não está escrito também, disse Deus, farei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. É nossa imagem, nossa semelhança. Porque outro fundamento que eu gostaria de um dia ter a oportunidade de ensinar a você é que tudo que vem do céu para a terra, a Trindade está junto. Tudo. Os três juntos formaram o homem. O ser humano tem a imagem e semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia em que Deus criou o homem, agora aqui, Gênesis 5, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e os chamou pelo nome de homem. Está aqui na tradução. Tem tradução que diz que os chamou pelo nome de Adão. O que eu estou querendo ensinar como fundamento? A criação do ser humano, da raça humana, de Adão, do protótipo 01 da humanidade, foi feita em um ser só, que continha em si todo o gênero masculino e todo o gênero feminino. O dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Na Ferreira de Almeida, revista atualizada, segunda edição, diz assim, no dia que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea, os formou e os abençoou. E deu a eles o nome de Adão. Ferreira de Almeida, revista atualizada, segunda edição. Mas essa que eu estou dando para você, diz que chamou de homem. Homem na Bíblia, toda vez que você vê a palavra homem na Bíblia, é isso aqui. É raça humana, é ser humano. É um ser que continha em si a dualidade dos dois sexos.
Todos os outros seres criados, os animais, Deus havia formado macho e fêmea. Macho e fêmea. Mas o homem, ele fez um ser só. Porque ele colocou macho e fêmea no mesmo ser. Protótipo 01 da humanidade tem os dois. Adão olhava à sua volta, não encontrava o correspondente feminino. Por que não encontrava? Porque estava dentro dele. Um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito, tirou uma parte, levou, devolveu, transformada, não criada, porque foi criada junto com ele, dentro dele, no peito dele. Transformada, e quando eu trouxe transformada, ele olhou e disse: ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Na verdade, ele fala só a primeira parte. Ele só diz: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. A segunda parte: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Não foi ele quem falou, ele só foi boca de Deus, como os profetas são boca de Deus. Deus fala pela boca de Adão. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por que eu sei que não foi Adão e foi Deus quem falou? Porque lá em Mateus 19, quando os fariseus vão apertar Jesus por causa do divórcio, vão tentar Jesus, eles dizem: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: não viste o que disse o Criador, o Criador, o Criador, o Criador, desde o princípio? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não foi Adão, foi o Criador. Até porque Adão não sabe o que é pai e mãe. Adão só conhece o pó da terra e Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você é como uma preliminar, como uma base, como uma estrutura de baixo, para onde eu possa construir o que virá acima. Homem e mulher para Deus são a mesma coisa. Todo preconceito, toda discriminação, toda estrutura social, cultural, religiosa, que coloca a mulher em segundo plano, não procede de Deus, nenhuma. Durante muitos anos da minha vida, eu fiquei esperando o reconhecimento de um ministério que o Senhor havia me dado, o Senhor Jesus. Dons espirituais, o Espírito Santo dá. O Pai dá dom de vida, salvação e fé, e o Filho dá dons ministeriais. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Eu fiquei anos e anos e anos em um lugar onde mulher não podia ser pastora. Porque estava escrito na carta aos Efésios: Jesus subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Aos homens. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. E quando liam homens, eles liam macho. Mas homem é raça humana. O mesmo lugar onde eu estava, podia me colocar para ensinar. Eu podia ser mestre, esse é o meu dom. O mesmo lugar onde eu estava, eu podia profetizar, evangelizar, reunião de mulheres, ganhar almas. Mas não podia pastorear, porque não nasci com XX, nasci com XY no cromossomo. Um equívoco da humanidade ao interpretar a palavra de Deus. Então eu estou te dando uma base bíblica para te mostrar que raça humana, homem, Adão, é o conjunto de todos os seres da face da terra. Homem e mulheres juntos constituem a raça humana, constitui Adão e constitui o homem, ser humano, humanidade, segundo Deus. E para que você não tenha dúvida, você vai ver uma parábola de Jesus, Mateus 22, quando ele fala do casamento do filho do rei, as bodas do cordeiro, é o encontro de Jesus com a igreja. Quando ele fala do banquete que o rei preparou, os convidados foram, mas havia um homem, está escrito lá, um homem que não estava vestido com vestes nupciais. Vestes nupciais são vestes de noiva, branca, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. O rei entra no banquete e encontra um homem que não estava vestido com veste nupcial. O homem não veste roupa de noiva, o homem veste terno no casamento. É humanidade, é raça humana, é ser humano. E perguntou: como você entrou aqui sem veste nupcial? E aquele homem emudeceu. Ele não tinha argumento para dizer que não sabia, que
pecado tiraria ele da presença de Deus. Aí o rei fala: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Ele emudeceu, era amigo, mas não tinha se limpado. Talvez ele acreditasse, como muita gente acredita, que basta levantar a mão um dia. É nova criatura, coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, e não precisa se limpar, porque quem está em Cristo é nova criatura, e aí, se é nova criatura, quem está em Cristo não precisa se limpar. Talvez ele pensou isso. Mas o próprio Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor, todo ramo que está em mim, já está em Cristo. Em mim, meu Pai limpa, para que produza fruto. Vós sois limpos pela palavra. E aqueles que não são limpos em Cristo, não são limpos, termina o texto, é lançado fora, num lugar onde há trevas e ranger de dentes. E aquele moço na sala do banquete era um ser humano, homem ou mulher, não sei. Como entrou aqui sem veste nupcial, foi lançado fora. O rei chama os serventes, manda jogar fora. E termina a parábola, eu estou falando de Mateus 22. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantas vezes na minha vida eu ouvi pregação que os escolhidos são os que dizem: eis-me aqui, usa-me a mim. Os escolhidos são os chamados para o campo missionário e que dizem: eis-me aqui, usa-me a mim. Os escolhidos são aqueles que têm um envio e resolvem ir para onde são enviados. Não, na parábola não é isso. E o que são parábolas? São histórias aparentemente comuns, triviais, mas que contêm mistérios do reino dos céus. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus: por que o Senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Então parábolas são chaves espirituais, pequenas frases. Aqui é só uma palavra, só uma frase. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que significa ser escolhido? Não é ser chamado para o ministério, é ser limpo. Vestes nupciais, vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, vestes limpas. Por isso que ele fala, quando ele fala no sermão profético da volta dele, em Mateus 13, ele fala: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele reunirá os seus escolhidos. Tem um equívoco de uma doutrina aí que fala que os escolhidos são os predestinados e o resto que vai para o inferno. Mas não é. Os escolhidos são aqueles que se limparam. Aqueles que se limparam. Hoje à mesa, lá na Cabana do Lago, eu estava conversando com uma querida que deve estar aqui. Eu a convidei, talvez não tenha tido a oportunidade de vir. Eu disse a ela, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando de sinônimo, ele está falando de um processo. Caminho não é sinônimo de verdade, é sinônimo de rua, de estrada, de viela. Caminho é o lugar onde você estava caminhando para a morte. Você entra por um novo e vivo caminho quando levanta a mão, recebe Jesus publicamente, crendo com o coração e confessando com os lábios que Ele é o Senhor. E Ele fez o que tinha que fazer, está consumado. Ele disse quando termina. Agora o resto é com você. Você entra pelo caminho, você conhece a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que esse condicional é um limite para Jesus, para o poder de Jesus? Se Ele tiver poder para te libertar, você vai ser livre. Ele não tem poder limitado. Haviam mais de 2.000 demônios no endemoniado gadareno. Era uma legião, eram 2.000 porcos, mas eu acredito que tinha mais do que um demônio em cada porco. E sabe o que eles fizeram quando viram Jesus chegar? Prostraram-se. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, quando está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não depende do Filho, depende de você. Depende de você aplicar a palavra que você vai ouvir quando entra pelo caminho.
Você vai conhecer a verdade. Você viveu debaixo de mentira. A mentira é filha do diabo. Ele é o pai da mentira, ela é a filhinha de estimação dele. Tem gente andando de mão dada com a filha do diabo. E aí você vai conhecer a verdade. E vai mudar a vida. Metanoia, mudança de comportamento. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que desonrava não desonra mais. E aí você vai mudando de glória em glória, chegar à estatura de varão perfeito. Eu sou o caminho, você entra no caminho, conhece a verdade, descobre o que é certo e o que é errado. E com o coração grato, começa a agradecer a Deus a grande salvação e muda. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? O apóstolo Paulo, que é a figura que eu mais admiro pelas revelações espirituais que ele tem. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala sobre o sacrifício. Ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, o Senhor. E termina esse texto, o apóstolo Paulo, fazendo uma exortação para a igreja. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Desenvolvei. Para serem como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ser luz. Quando ele começa, ele diz: eu sou a luz do mundo. Depois ele fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quando Paulo fala do sacrifício dele, quando João fala em João 3,16, como negligenciar essa salvação? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, para que nós tivéssemos a vida eterna. Para um pouquinho aí, não precisa tirar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à vida eterna senão por mim. Senão por mim. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à eternidade senão por mim. Ninguém vem para a vida eterna. Se não vier para a vida eterna, vai para a morte eterna. E que é morte, separação eterna de Deus. Mas continua o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo seguinte: o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Por que o mundo precisou ser salvo por ele? Porque já estava condenado. Porque em Adão todos pecaram. E todos foram condenados à morte eterna. Todos. Nenhum só ficou fora dessa condenação. O outro versículo prossegue: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, como eu vou negligenciar essa salvação dessa condenação eterna que o Pai me deu? Como eu vou negligenciar isso e não vou me limpar? Vou ficar brincando de ser crente, mas sujo, vestes sujas. Acha mesmo que o Pai vai deixar entrar no banquete? Não vai. Eu sou juíza, muita gente sabe porque me segue nas redes sociais. Um juiz faz uma sentença. Juiz sério, juiz íntegro, que não é corrupto. Ele é muito cuidadoso para fazer uma sentença. Ele ouve tudo que tem para ouvir a respeito da petição inicial, da defesa, lê, relê,
olha nas entrelinhas, vê se não há nenhum paradoxo, nenhum conflito. Toma depoimentos, ouve testemunhas, vê as provas documentais. Se necessário for, pede para trazer o original do documento para confrontar com a cópia que está nos autos, para não haver fraude, não haver engano. Se preciso for, ele vai ao local para fazer uma diligência no local da ocorrência, para ele ter certeza que ele vai aplicar a justiça com retidão. E aí ele faz a sentença. E a sentença do juiz é um ato perfeito e acabado. É a prestação jurisdicional. A sentença é o ato de justiça de um juiz. Mas é só um papel, que pode ser rasgado, queimado, embolado, jogado fora. Uma sentença, que é um ato de justiça de um juiz, só tem eficácia quando ela é executada. Só. Senão é só um papel. Se a sentença for para condenar um invasor, devolver uma terra para um legítimo proprietário, só a hora que a terra chega na mão do legítimo proprietário, a sentença valeu, foi executada. Se a sentença for pagamento de uma dívida, e o devedor, compelido pela obrigação que o juiz lhe determina, paga o credor, o devedor paga o credor, chora que o credor recebe, é que a sentença foi eficaz, só quando foi executada. Se a sentença é para colocar um homicida na cadeia, só quando ele é preso, eficácia houve na sentença. Senão é só um papel. E a sentença que condenou o homem à morte, que já está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A sentença que condena o mundo, condena a humanidade à morte, foi escrita pelo Deus Pai. Ele julgou o homem e ele condenou o homem à morte. O justo juiz do universo, o supremo juiz do universo, ele é o legislador e ele é o juiz. Ele diz que o salário do pecado é morte, e se pecou tem que ser condenado à morte. Ele condenou, mas ele amou muito de tal maneira que ele viu o filho dele como homem, para executar o filho dele no lugar de toda a humanidade. Quem nele crê não vai ser mais condenado, porque a condenação já determinou a morte dele. Ele já morreu no lugar, ele já pagou o preço. Por isso que fala que quando nós recebemos, nossa dívida é rescada. A sentença não condena mais a mim, condena a ele. E ele paga o alto preço da minha morte. E eu queria muito deixar para vocês esse fundamento antes de começar a pregar. Agora que eu vou começar, viu, pastora? Diga glória a Deus, só uma pessoa diz. Então eu quero que você agora faça uma oração. Você faça uma oração e agradeça a Deus esse plano de salvação que livra você da morte e que coloca o próprio filho para morrer no seu lugar. Faça uma oração. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por essa grande salvação. Agradeça a Deus por esse filho haver se humilhado, tornar-se obediente até a morte, morte de cruz. Agradeça a Deus por essa substituição. Executar o próprio filho no seu lugar, para que você tivesse vida eterna com ele. Agradeça a Deus esse grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que executou o filho dele no meu lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse plano lindo, maravilhoso de salvação da humanidade. Obrigada porque o Senhor fez uma sentença de morte, assinou a sentença, executou a sentença, mas não em mim, no teu filho. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor, por isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Jesus tinha acabado de ter uma querela com os fariseus. Jesus não tinha problema com demônio, ele tinha problema com religioso. Cuidado, não vire um religioso. Os demônios Jesus mandava embora, eles saíam. Os religiosos, eles chamavam de raça de víboras, geração hipócrita. Ele tinha problema com quem tinha a letra, mas não tinha o espírito. E é só pelo espírito que o homem pode discernir coisas espirituais. Ele tinha acabado de ter uma querela com os fariseus, e um fariseu convida ele para jantar. Versículo 36 de Lucas 7. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Veja bem, rogou-lhe, não é convidou. Esse fariseu implorou: Jesus, vão na minha casa para o senhor jantar. Ele tinha acabado de brigar com os fariseus. Se você ler o texto todo, você vai ver. Ele tinha acabado de fazer lá um bate-boca com os fariseus. E um deles fala: vai jantar na minha casa hoje. Jesus famoso, seguido por muita gente. Esse fariseu disse talvez para si mesmo: se ele for para minha casa, eu vou ter a oportunidade de ter um tete-a-tete com ele, longe dos outros fariseus. E aí eu vou ficar famoso também, porque ele vai na minha casa. Eu acho que foi isso. Não tenho certeza, não está escrito, mas pelo desenrolar do papo aqui você vai ver. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. Por que o evangelho de Lucas chama ela de pecadora? Porque era público e notório que ela era pecadora, certamente era uma prostituta. Era conhecida pela má fama que tinha. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por trás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhe com os cabelos de sua cabeça, beijando-lhe os pés e ungindo-lhes com unguento. Ela não foi convidada, não tenha dúvida disso. Ela entrou de bicona, penetra. Entra e se joga aos pés de Jesus. Começa a chorar, enxuga o pé com o cabelo, coloca óleo. Primeiro lava com lágrimas, enxuga com o cabelo e unge com óleo. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, por que está dizendo o tinha convidado? Por que não está dizendo que os tinha convidado? Porque ela não era convidada. Deixa eu te ensinar algo, outro fundamento da maior importância. Quando você vai para o livro de Atos, que conta a história da descida do Espírito Santo no Pentecoste, você vai ver, Atos 2, que haviam várias pessoas de várias etnias, várias nacionalidades naquele lugar, naquele momento, quando o Espírito Santo desceu. E os discípulos começaram a falar nas línguas daquelas pessoas. Os discípulos falando da boa nova de salvação, e cada um escutava na sua própria língua. Todos. Eram de várias nacionalidades, e cada um escutava na sua língua. Se fossem brasileiros, estivesse lá, escutaria em português. E se fosse outro, olha aí, os ouvia falar na sua própria língua. E se fosse paraguai, ia escutar no Guarani, no Paraguai. Se fosse no castelhano. Se fosse francês, ia escutar no francês. O que eu estou querendo dizer para você? Você pode falar com Deus orando em línguas. Mas Deus fala com você na sua língua. É na sua língua que Ele fala com você. É na língua portuguesa que Ele vai te explicar o que você precisa saber na Bíblia. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Para ser lâmpada para os pés, luz para o caminho. Para te dar direção, você precisa conhecer a palavra inteiramente. Até porque o diabo conhece a palavra. O dia que Jesus esteve com Satanás lá no deserto, Satanás fala a palavra de Deus. Como o crente não vai conhecer a palavra de Deus? Por que eu estou dando ênfase para você? Porque quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, então ela não foi convidada, porque senão estava escrito que os havia convidado. Ele não convidou a mulher, ele convidou só Jesus. E a mulher foi no imbróglio. Entrou. Quando ele viu, ele fala consigo mesmo em pensamento. Ele não profere a palavra, ele pensa.
O que não é problema para Jesus. A palavra não chegou à mente, ele já sabe qual é. O que ele pensa? Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Uai, show! Por que essa expressão de pensamento? Porque ele, como um fariseu, letrado, doutor, no conhecimento das Escrituras, jamais encostaria numa prostituta. Ou jamais deixaria que ela tocasse nele. Como a mulher do fluxo de sangue não podia encostar em ninguém. Como o leproso também não podia encostar em ninguém. Jesus veio para quebrar todos esses paradigmas. Todos os paradigmas da religiosidade ele veio para quebrar. Agora olha o pensamento. Se este for o profeta, ou seja, ele não é um profeta, ele é um qualquer. Mas como assim? Um dia Jesus perguntou para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Que és um profeta. E citam profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou. Não é natural a tua revelação, ela é sobrenatural. Por que Jesus fala isso? Porque para todo mundo ele é filho de José e Maria. Nascido em Belém, criado em Nazaré, andando pela Galiléia. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo: você é o Deus Filho, é uma pessoa da Trindade. Você está entre nós. E Pedro está dizendo mais: você veio para cumprir a profecia de Isaías, que diz que seria moído pelas nossas transgressões. O Cristo é o crucificado no Calvário. Ele é Jesus entre os homens, na cruz ele é o Cristo. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele fala: não foi carne e sangue que te revelou. E ele diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele. Esta mulher é Tânia Teresa, essa mulher é Rosa, e aquela mulher é Camila. Esta sou eu. Essa está perto e aquela está longe. Quando Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os consultores rejeitaram. O próprio Pedro, na sua epístola primeira, no capítulo 2, ele fala que Jesus é a pedra angular. Mas, porém, contudo, entretanto, a idolatria diz que Pedro é a pedra angular. E Pedro é o sumo pontífice, ele só que edifica a igreja. Ele pode fazer dogmas, doutrinas, bulas papais e dar direção para a igreja. Equívoco da idolatria. Pedro, ele próprio diz que Jesus é a pedra angular, é Jesus. E Jesus edifica a igreja não pelo sumo pontífice. Ele edifica a igreja pelos dons ministeriais que ele distribuiu para nós. Subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e mulheres, uns para pastores, mestres, profetas, evangelistas, para o serviço, para a edificação do corpo. Não é Pedro, não é o Papa, não é a bula papal que edifica a igreja. É um grande equívoco da idolatria. Idólatras que vão me ouvir, leiam a palavra, vocês verão. A verdade é que nos liberta, queridos. Então ele estava no meio do povo onde Jesus andou, que dizia que Jesus era profeta. E aí ele fala: se ele era profeta, nem como profeta ele quer que Jesus seja recebido. Ele só concordou em convidar para ter um famoso em casa, porque ele nem via Jesus como profeta. Se esse for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Isso é o fariseu que pensa. E Jesus responde-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Um devia 10 vezes mais. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo-lhe, disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou.
E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, é beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A parábola podia chamar assim: o fariseu também é devedor. Ele não disse que o fariseu não deve nada. Ele não disse que a pecadora não deve mais do que o fariseu. Se tivesse que fazer lista de pecados, a do fariseu talvez fosse só a religiosidade. Junto com a religiosidade vem o orgulho, vem a vaidade e vem a idolatria. Porque o religioso pensa que ele é que sabe tudo. Ele é obstinado, ele é teimoso. Ele não ouve o Espírito Santo de Deus. Mas talvez aquela mulher tivesse um histórico enorme. Prostituição, adultério, violência e tudo mais. Mas o que Jesus está dizendo para aqueles fariseus: todo mundo é pecador, você também. Você também é. O teu pecado pode não ter a dimensão do pecado dela, mas você também está separado de Deus pelo pecado. E eu vim também por você. E essa cruz que eu falei dela ainda há pouco, só ela livra o homem de um pecado, ou de 10 pecados, ou de 1000 pecados, ou de 1 milhão de pecados, da morte. Todos estão separados de Deus. Todos estão. E aconteceu que depois disso, agora Lucas 8, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. É o único que narra que na caravana de Jesus tinha mulheres. Além dos 12, tinham mulheres. E não é à toa que depois da história da mulher perdoada, ele entra para narrar que na caravana de Jesus tinha mulheres perdoadas. Mulheres que alcançaram a graça, a maravilhosa graça de um favor imerecido. Ninguém merece perdão, queridas, ninguém. Nenhuma de nós merece perdão. Nenhuma de nós merece o sacrifício do Filho de Deus. Nenhuma de nós merece que vá para a cruz alguém que nunca pecou, para que nós pudéssemos estar juntos do Pai Celestial. E quando Jesus vai contando isso, a caravana dele começa a encher. Na caravana de Jesus, além de 12 homens, tinha muitas mulheres. Por que tinha muitas? Porque aqui conta algumas que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Algumas libertas, outras curadas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa é uma dessas algumas. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, era uma dessas algumas. Susana era uma dessas algumas. Susana, uma mulher comum. Joana, uma mulher granfina, mulher do procurador. Mas além dessas, que ele cita Susana, Joana e Maria Madalena, está escrito muitas outras. Então, na caravana de Jesus tinha 12 homens e muitas mulheres. Fala isso. Fala, na caravana de Jesus tinha 12 homens e muitas mulheres. Aplauda, pode aplaudir.
Quando você vai até o fim do Evangelho de Lucas, você vai ver que essas mulheres acompanharam Jesus todo o ministério dele, todo. Elas estavam lá na hora da crucificação. Elas seguiram todo o tempo, apesar de não narrarem. Pela discriminação, elas não eram nem contadas. Lembra a multiplicação de pães e peixes? Tantos homens, mas não diriam quantas mulheres. Nunca contavam as mulheres. Só Lucas conta elas aqui. E Jesus foi para a cruz. Ele foi executado no lugar de todos nós. Na hora da crucificação, elas estavam lá. O corpo foi retirado da cruz. Foi colocado no sepulcro. Elas viram. E elas foram obrigadas a ir para casa. Pela lei, o pôr do sol de sexta-feira obriga todo mundo a ir para casa. Mulheres, então, nada de rua. Só quando o sol nasce no domingo, o domingo da ressurreição, que elas poderiam ir para a rua. Antes não. Era proibido. Mas eu quero que você leia comigo João 20, ele vai colocar aqui na tela. João 20, diz assim: no primeiro dia da semana, João 20, não é Lucas 20, é João 20. Eu vou esperar, porque tem gente sem Bíblia na mão. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, o sol ainda não nasceu, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi tirada do sepulcro. O sepulcro é tampado com a pedra, e a pedra estava fora, e ela olha aquele pranchão de pedra, aquela laje de pedra estava vazia. O corpo não estava lá. Por que essa mulher foi madrugada, não esperou amanhecer o dia? Porque ela não aguentava ficar longe dele. Porque como era a vida de uma mulher que tinha 7 demônios? Não sei a vida dela como era, mas eu trabalho com libertação há quase meio século. E eu vou dizer para você, é uma encrenca a mulher que tem demônio. É uma encrenca. Doença de toda a natureza. Nós estamos no Outubro Rosa, não é? Estamos no Outubro Rosa. Fala para fazer mamografia, cuidar da prevenção do câncer. Você sabe que tem mulher que tem câncer porque matou um filho dentro do ventre? Que fez aborto? Espírito de morte entrou no corpo dela e agora produz câncer. E uma vez, fazendo um seminário, uma mulher, quando ouviu isso, foi chorando lá no altar. Pastor, eu fui uma prostituta e eu nem sei quantos abortos eu fiz, porque eu não queria usar remédio para não engordar, queria continuar magrinha como prostituta, e os meus clientes não queriam usar camisinha. E eu engravidava e abortava, Essa mulher é doença dos pés à cabeça. Quando ela foi ao seminário, ela estava desenganada. Como é a vida de uma mulher com 7 demônios? Não sei. Mas já fui socorrer mulheres que queriam se matar. Porque o espírito de morte que estava nelas queria levá-las ao suicídio. E ela escutava a voz e dizia: se mata. Uma delas matou o filho. Eu não sei como era a vida dessa mulher que tinha 7 demônios, mas eu imagino que o dia que Jesus entrou na vida dela, que os demônios foram embora, ela não imaginou outra vida longe de Jesus. Por isso que ela acorda no dia da ressurreição, ou nem dormiu, e antes que o sol nasça, ela corre para o túmulo, porque ela quer estar perto dele. Mas o túmulo está vazio. Certamente ela avisou os discípulos: o túmulo está vazio. Corre até o túmulo, Simão e João. Quem está narrando é João. Ele se auto-intitula o discípulo amado. Ele é todo orgulhoso de que ele é amado por Jesus. Ele está certo. Eu sei que eu sou amada por Jesus. Eu sei que ele me ama porque ele morreu por mim.
Eu sei que Ele me ama porque Ele podia dizer, não vou para a cruz. Mas o amor que o Pai manifestou, Ele manifestou também. E Ele fala, depois de ressurreto, na beira do rio, para os pescadores que estavam pescando, sai da pesca. João 21 conta isso. Ele fala para Pedro, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Somos rebanho dele. Somos ovelhas dele. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. E ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. João está certíssimo de falar que ele é o discípulo amado. Ele é mesmo. E eu também sou. E diga, eu também sou. Isso aí. Era madrugada, não entrou. Chamou Simão Pedro e chamou João, a quem Jesus amava. E disse-lhes, levaram o meu Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com João, foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Por que você acha que João correu mais? Porque era mais novo, só por isso. Pedro era um homem de mais de 40 anos, João devia ter seus 18. Claro, né, pastor? Correu mais, chegou primeiro, mas, pelo princípio da honra, ele não entrou antes do mais velho. Ele não entrou. Chegaram e ele chegou primeiro, abaixando-se, viu do lado de fora os lençóis, mas todavia não entrou. Não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha sido posto sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Tinha uma cena arrumada. Tinha uma cena arrumada. Deixa eu te ensinar algo como juíza. Existem evidências de um acontecimento. Existem provas de um acontecimento. Evidências não são provas, são sinais que indicam a ocorrência do acontecimento. As provas comprovam o acontecimento. A prova seria que Jesus ressuscitou, Jesus vive em pé ali dentro. Essa seria a prova. A evidência são os lençóis vazios e o lenço enrolado no lugar à parte, a pedra removida, o túmulo vazio. Por que os lençóis foram evidências da ressurreição? Aqui tem uma galera como eu, assim, que já passou do período de sexagenária, que já está nos 70 e sabe o que eu vou falar. Quando nasceu minha filha Simone, eu tinha 17 anos. Naquele tempo não tinha esses benefícios que tem hoje. Fralda descartável não existia. Nós fazíamos, sabe o que com as crianças? Eu fazia fralda de pano, eu botava 2. E tinha um alfinete desse tamanho, que eu botava de um lado e do outro para prender. Eu fazia tipo uma calcinha e puxava e prendia, amarrava 2 fraldas de pano, prendia com um alfinetão desse tamanho, porque se pusesse aqui eu tinha medo de apertar a barriguinha dela. E depois eu punha uma calça plástica. Às vezes quando eu tirava aquela calça plástica, fedia o quarto inteiro. Não é fedia de mau cheiro, fedia de ureia, de tanta urina que tinha dentro daquelas 2 fraldas de pano. Depois, eu botava uma camisa que a gente chamava de pagã, amarrada nas costas, e depois eu botava uma camisinha presa na frente. Depois eu punha meia e luvinha, mas antes de botar a fralda, eu punha um umbigueiro, era igual uma chincha de cavalo. Uma faixa na barriga, amarrava bem amarrada, porque dizia que se não amarrasse o umbigo ia pular para fora, imagina. Depois eu punha um coeiro, punha ela, enrolava com o coeiro de um lado e do outro, e os bracinhos para dentro, botava uma manta, e ficava só a carinha dela de fora. Ela ficava embrulhada igual um charuto. Quem já fez isso com o filho? Ah, olha, galera. As múmias são amarradas assim.
As múmias são enlaçadas com a faixa na barriga, porque o gás que começa a crescer na barriga explode a barriga, então enfaixa a múmia. Do mesmo jeito que uma criança não poderia sair sozinha daquele enrolado todo. Uma múmia não podia sair sozinha dos seus panos. Um braço não podia sair sozinho do seu gesso. Quando eles viram aquele negócio ali, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, claro. Ele saiu desse imbróglio todo, sem abrir, sem quebrar, sem rasgar, porque o que elas passaram de bálsamo endureceu, porque era goma. Era goma que elas passaram ali. E aí aqueles dois se deram por satisfeitos com a evidência da ressurreição. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Um dia pediram um sinal para ele. Ele disse: não darei outro sinal, geração incrédula, senão como o sinal do profeta Jonas. Como ele esteve no centro da terra, dias e noites, assim estarei, assim o Filho do Homem está lá. E aí eles foram embora, felizes da vida. E ela? Não, ela não foi. Ele viu que o lenço não estava no mesmo lugar, enroladinho. Ele viu que os lençóis não estavam com ele dentro. Aí entra João, versículo 8. Então entrou também o discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ele estivesse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Maria Madalena estava chorando do lado de fora, junto ao sepulcro. Estando, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Língua portuguesa, chorando é gerúndio do verbo. Sabe o que significa gerúndio? Ação em continuação. Chorou, já acabou. Chorando, ainda está chorando. Então essa mulher está chorando desde sexta-feira, tá? É o primeiro dia da semana, é domingo, amanheceu o domingo e ela continua chorando. Ela não parou de chorar desde a hora que ele foi crucificado, sepultado, e ela foi obrigada a ir para casa. Ela é a que tinha 7 demônios. Ela é que não podia viver sem Jesus. Ela que tinha tido a vida transformada por ele. De indigna, agora ela tem a dignidade de ser uma das discípulas. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Para o Senhor, uma pessoa é maior do que o seu erro. O seu erro é passageiro, circunstancial, temporário. Para uma pessoa, ela é um ser formado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E formada para ser filha de Deus. Filha de Deus. Perdeu o DNA do Pai. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tinha? Tinha o DNA de filha, tornou-se só criatura, deixou de ser filha. Criatura amada do Pai, a ponto dele enviar o Filho ao mundo para salvar as criaturas. Por isso que quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, criatura condenada, porque já está condenada. Já está. Já está. Último versículo de João 3, é o 36, fala: por isso quem crê no Filho tem a vida. E quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. A sentença de Deus permanece. Ira é a sentença, é o julgamento. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A condenação permanece. O julgamento permanece. Por isso em Marcos 16, a partir do versículo 14, ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura vai para o inferno. Quem crê vai ser criatura salva. E quem não crê já está condenada, já está condenada numa sentença dada pelo dono do universo, pelo Criador do universo. E não tem recurso para essa sentença.
Não tem advogado que muda essa sentença. O filho é advogado, mas ele não muda essa sentença. Ele é executado no lugar dessa sentença. Para que o homem não vá para a morte. Ele se disponibiliza para morrer no lugar do homem. Maria Madalena está chorando. Maria Madalena não vê sentido viver sem ele. Maria Madalena olha para o futuro e ela não se imagina vivendo sem Jesus. 3 anos ele começa falando dessa caravana no começo do evangelho dele, Lucas. Ele termina no final do evangelho dele falando que elas foram até o fim. Então ela andou com ele os 3 anos de ministério dele na terra. Ela viu tudo que ele fez. Ela presenciou os fatos, os milagres, os sinais, as maravilhas. Ela viu ele chamar Lázaro da morte. Lázaro, vem para fora. Ela viu tudo. Ela não se imagina mais vivendo sem ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, que vai me ouvir nas redes sociais, que está me ouvindo. Porque antes de subir aqui, eu pedi o link para o pessoal da mídia, já passei. Eu tenho um rebanho no Telegram que tem 31.000 pessoas. Estão ouvindo. E elas chamam os vizinhos, elas chamam os amigos, elas chamam todo mundo. Escuta o que eu vou dizer para você. Maria Madalena não se imaginava vivendo sem Jesus. Por isso ela está chorando desde sexta-feira. Agora, pior do que viver sem Jesus, queridos, é morrer sem Jesus. Para onde você irá se você morrer sem Jesus? Para onde você irá? Sabe aonde irá quem morrer sem Jesus? Vai para a segunda morte. Está escrito em Apocalipse. É o inferno. A primeira morte é o corpo voltar para o pó. E o espírito voltar para Deus. Mas todos vão ressuscitar. Todos. E os que morreram com Jesus vão com ele para a vida eterna. Ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E os que morrerem sem Jesus vão ressuscitar também, até os satanistas. E vão ser conduzidos para um lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte. Está escrito na Bíblia. Dá um Google, não agora. No seu celular você vai saber o que é a segunda morte. É o inferno. É o lago de fogo e de enxofre. Maria Madalena não se imagina vivendo sem Jesus, está chorando. Chorando. Versículo 10. Eles foram para casa, se deram por satisfeitos com as evidências da ressurreição. Ela, porém, Maria Madalena, estava chorando fora, junto aos sepulcros. Chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus. Um na cabeceira e outro nos pés, naquela laje de pedra. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela chora tanto que os anjos estão preocupados. Por que choras? Quem buscas? E ela: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Espera aí. Você está entendendo o que está narrado aqui? Que tem uma mulher que olha para dentro do sepulcro, que essa mulher vê 2 anjos, que os anjos falam com ela, no mesmo lugar onde entraram Pedro e João, e não viram anjos, e não ouviram a voz dos anjos, e agora com ela eles falam, com ela eles interagem, e ela não deu nem bola para esse fenômeno sobrenatural. Você está entendendo que essa mulher não quer saber de anjos? Ela quer saber de Jesus? Você está entendendo que os 2 se deram por satisfeitos com a evidência da ressurreição? E que algo aconteceu no mundo espiritual por causa do choro dela, por causa da busca dela. Algo que não aconteceu com os 2 homens, aconteceu com ela. Abriu os olhos espirituais dela.
E dos homens não abriram seus olhos espirituais, aqueles anjos sempre estiveram ali. Por que apareceu para ela e não apareceu para eles? Diga, porque ela queria mais. Diga. Ela não queria só evidência da ressurreição. Ela queria mais. Eu creio no que eu vou te dizer. Eu creio que quando aquela mulher continua, não foi embora, não acompanhou os 2 discípulos, não foi encontrar com os outros. O pai falou para os anjos: pode aparecer para ela. Vamos dar um pouco mais para ela, porque ela quer mais. Vamos dar um pouco mais, porque ela quer mais. Mas não adiantou muito, porque ela não deu bola para eles. E disseram: mulher, porque choras, porque levaram meu senhor, não sei onde puseram. Quando ela fala isso, ela está dizendo: olha, eu não quero só ver vocês, eu quero ver o meu senhor, cadê ele? Eu não quero ficar satisfeita com ações sobrenaturais de vocês, não. Eu sei que vocês existem, eu sei que vocês guardam as pessoas, mas eu não quero só isso. Eu não quero só a proteção de anjos, eu quero a presença de Jesus. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por que ela não sabia? Eu não sei se você já chorou 3 dias, porque ela está chorando há 3 dias aqui. Eu já chorei 3 dias. Eu perdi um filho, e quando eu perdi esse filho, eu chorei 3 dias. Quando você chora 3 dias, seus olhos ficam embaçados, a sua córnea fica inchada, a sua visão fica turva. Mas não é só por isso que ela não reconheceu ele. Ela não reconheceu ele porque a última imagem que ela guardou na mente dela foi ele destruído, sangrando, cheio de hematomas, rasgado, inchado. Ele apanhou, ele foi esbofeteado durante a noite, foi rasgada as suas costas, a espinha do espinho da coroa feriu a sua testa. Ele estava muito feio quando ela viu a última vez. Agora ele está intacto, o corpo completo. É claro que ela não o reconhece. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela continua chorando depois dos anjos. Será que se você visse 2 anjos, você continuaria chorando? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Me fala onde ele foi colocado. Me diz onde ele foi. Me fala onde ele está. Eu quero ter com ele o encontro, é com ele que eu quero ter. Aí ele fala o nome dela. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu creio no que eu vou te dizer. Eu creio que o pai, quando viu aquela mulher ainda naquela ânsia de se encontrar com o seu Redentor, com o seu remidor, com o seu resgatador, com aquele que a livrou da morte do inferno, o pai disse para o filho: pode aparecer para ela, pode aparecer. E você vai entender que ele apareceu para ela antes de subir para o pai, porque a história continua assim. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, não me segura, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes: eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor. Vou repetir. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda a língua portuguesa ainda significa eu vou, mas ainda não fui.
ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, Maria. Vai e fala para eles, é o vosso Deus, Maria, meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera, glória a Deus, chegou água de coco. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Pode deixar só essa, depois eu tomo o resto. A Bíblia fala que quando você busca primeiro o reino dos céus, sua justiça, você tem aquilo que você precisa. Ele fala isso quando os discípulos estavam andando com ele, e ele fala, você está preocupado com o que vai calçar, comer, vestir? Não se preocupe. Vosso Pai alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, não vai deixar falta nada para vocês. E ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, sua justiça. E justiça não é julgamento na Bíblia, justiça é alinhamento com a palavra de Deus. Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Quando Jesus vai ao batismo, João fala, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Ele fala, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. Justiça é obediência, alinhamento com Deus. Buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, sua lei, sua palavra, seus princípios. E tudo que você precisa vai ter, isso que está escrito nesse primeiro texto. Mas também está escrito no Salmo 37, versículo 4, agrada do Senhor, Ele satisfará os desejos do vosso coração. O desejo do coração é muito mais do que o necessário, mas ainda está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu confesso a você que quando eu bebi o primeiro gole da água, eu desejei essa água de coco. Obrigada, meu Pai. Disse-lhe Jesus, Maria. 3 anos andando com ele. Quantas vezes ele falou o nome dela? Rosinha é minha amiga há mais de 30 anos. Quando eu falo para ela, Rosinha, ela já sabe que sou eu no telefone. Ela conhece a voz, ela conhece o timbre de voz. Quando você tem aquela amiga que está falando todo dia, quando ela fala alô, você sabe quem é. Ela andou com ele 3 anos. Quantas vezes ele deve ter falado o nome dela? Mesmo sem enxergar, mesmo de olho inchado, mesmo sem poder ver com clareza, quando ela ouviu a voz, ela entendeu que era ele. E eu falo que Maria escutava mais o nome dela do que qualquer discípulo. Sabe por quê? Porque aquele texto que fala que na caravana tinha mulheres que ficaram livres de demônio de enfermidade, ela é a mais citada. 7 demônios, ou seja, as outras talvez tivesse 1 demônio, 2 demônios, 3 demônios, 7 demônios, só ela. Ou seja, a que tinha renca de demônios era ela. E você imagina uma mulher com 7 demônios? Quando ela chega para Jesus, quem trabalha com libertação sabe que chega dona encrenca. Você tem que formatar ela todinha. Corpo, alma e espírito. Tem que ensinar ela a se vestir, pastora. Porque ela se veste igual uma piriguete. Porque ela quer pescar homens na rua. Ela veste uma isca de prostituta para pescar homens. Ela não sorri, ela dá gargalhada. Ela sentava de perna aberta. Era briguenta. Com 7 demônios, eu garanto que era briguenta. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Então eu creio que Jesus tinha muito trabalho com ela. Para fazer a nova criatura florar. Maria, menos, Maria, menos. Fala mais baixo. Quando ela estava brigando, ele, Maria! Quando ela sentava de perna aberta, ele falava, Maria. Quando ela gargalhava, ele dizia, sorria, Maria, sorria, não precisa gargalhar.
Eu acredito que foi quem mais ouviu a voz dele, porque ele tinha que arrumar ela. Ele tinha que cuidar dela. Ele tinha que limpar ela pela palavra. É assim que fazemos com as pessoas que chegam, né, pastora? Quando chega em encrenca pura, tem um querido, ele sabe, ele deve estar ouvindo agora. Conversei com ele essa semana, usuário de crack, da rua, homem de rua. Hoje ele é tão bonito, você olha para ele e não vê nada. Nada do velho homem, se ele não conta, ninguém acredita. Ninguém acredita. É nova criatura, mas é um trabalho. O que furtava não furta mais, o que mentia não mente mais, o que gritava não grita mais, o que se vingava agora perdoa. Então quando ele fala Maria, eita, é ele. Ela deve ter se jogado em cima dele para abraçar. Não me detenhas, porque ainda não subi. Ainda não subi para o meu Pai. Ainda não subi. Queridos, na carta aos Hebreus, fala que ele foi ao Santo dos Santos no céu, como perfeito e sumo sacerdote, e apresentou o sangue, que é uma moeda espiritual, e comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Em Apocalipse 5, digno és de abrir o livro e tirar o selo, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para o Pai povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituístes reis e sacerdotes. Reinarão sobre a terra. E antes dele chegar no céu com o sangue dele, o Pai deixou ele aparecer para Maria Madalena. Mas o mais espetacular é que quando ele começa a caminhada dele, ele chama os discípulos de servos. Ele lava os pés, ele ensina a servir. No meio do caminho, ele chama de amigos. A intimidade, a comunhão, não há evangelho sem relacionamento, sem comunhão, sem mesa, sem intimidade. Não há. Não há cristianismo com isolamento. Somos irmãos. Mas ele ainda chamava de amigos. Só depois da cruz, só depois do sangue derramado, só depois dele ser julgado no meu lugar e condenado no meu lugar, eu me torno filha de Deus. Só. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É só pela cruz que o homem se torna filho de Deus. É só pela cruz que ele deixa de ser criatura. É só pela cruz que ele deixa de ser condenado. É só pela cruz. É só pela cruz. E a grandeza do que aconteceu com essa mulher, ela é a primeira pessoa a ouvir isso. Vai e fala para os meus irmãos. Além de ser aquela que noticia a ressurreição, além de ser aquela que viu ele, a única que viu ele ressuscitado antes dele subir para o Pai, ela leva a notícia para os discípulos: ele está vivo, eu vi, ele ressuscitou. Vocês viram evidências, mas eu tenho prova da ressurreição. Eu tenho prova da ressurreição. Ele falou comigo, mas ele vai aparecer para vocês. Calma, ele disse ainda, porque ele foi para o Pai, mas daqui a pouco ele volta. Mas ela não está falando da volta dele da eternidade. Ela está falando do que aconteceu em seguida. No versículo 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se em pé no meio deles. Por que está escrito a tarde do primeiro dia? E por que quando ela foi ao sepulcro, está escrito madrugada ainda escuro? Porque Deus está dizendo para mim e para você, que ela viu ele na madrugada, e ele desapareceu o dia inteiro. E só no fim da tarde ele apareceu para os discípulos. Só no fim da tarde. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas, onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs no meio deles, disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado.
para eles crerem. De sorte que os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. O que Jesus fez nesta hora, ou naquela hora, com os discípulos? Entregou a chave do reino dos céus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei é uma mesóclise da língua portuguesa, significa eu te darei. Futuro do verbo. Pedro, você vai receber junto com os discípulos. Você vai receber a chave do reino dos céus. Você vai receber a chave do reino dos céus. Ele não deu só para Pedro, ele deu para os discípulos todos. Ele deu para todo aquele que crê. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. A chave do reino dos céus. O que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos na terra é desligado no céu. Mas o que eu quero dizer para você é que, além de provar que a mentira da idolatria, a chave do reino dos céus não está na mão do sumo pontífice, está na mão dos discípulos. Todos eles receberam a chave do reino dos céus. Se você é discípulo, você tem a chave do reino dos céus. Você pode orar em concordância e desligar. E pode orar em concordância e ligar. Mas o que eu quero mesmo te dizer nessa noite, para terminar, depois de beber mais água de coco, é que você e eu teremos o que buscarmos de Deus. Se você quiser ficar anos e anos e anos sentado no banco da igreja, olhando uma para a nuca da outra, escutando os pastores pregando sobre a Bíblia Sagrada, não tem problema, você tem salvação. Anos e anos e anos batendo no peito, eu sigo. Estudos bíblicos, escolas bíblicas, pregação de vários pregadores. Não está errado, isso não está errado. Mas eu tenho uma boa notícia para você, tem mais do que isso. Tem mais do que isso, tem um mundo espiritual que envolve o mundo natural. E que tudo vem de lá para cá. E que o autor da carta aos Hebreus, que é o apóstolo Paulo, que eu creio, pela grande revelação que ele traz, fala que tem uma comida grossa, além do leitinho da palavra. Eita! Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Ele briga com os crentes hebreus porque ficaram meninos a vida inteira. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, ele fala. Mas precisa que de novo a gente ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Como criança, vocês precisam de leitinho. E ele diz que quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, a comida grossa, a comida boa, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, não é pela teoria, nem pela doutrina. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é isso? O que é discernimento espiritual? É uma leitura do mundo espiritual. Discernimento espiritual não é conhecimento, não é letra. Na epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola, versículo 9, ele fala, primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito.
Termina no versículo 14 dizendo: o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas só são discerníveis pelo Espírito. Só o discernimento espiritual, a capacidade de ler o mundo espiritual, vai fazer você crescer espiritualmente. Luz e trevas. Trevas é a ação do inferno. Trevas é a operação do mundo espiritual das trevas, do império das trevas. Desde o começo do mundo, Deus fez separação entre luz e trevas. Mas nós estamos no mundo que jaz no maligno. E nós estamos aqui para sermos como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. E não é só para sermos inconformados com o caminho que o mundo leva, mas é para nós nos levantarmos numa guerra. Presta atenção. Dar-te a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que prevalecerão é esse que ele está falando? Ele está falando de uma guerra. Tem uma guerra no mundo espiritual entre luz e trevas. Desde o começo do mundo. Desde que foi feito o mundo, Deus separou luz e trevas. E Deus não deixou um comando para nos conformarmos com as trevas. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Língua portuguesa. Não está escrito para destruir o diabo. Ele não veio para destruir o diabo. Talvez você levou um susto agora. Eu vi que todo mundo arregalou o olho. Ele veio para destruir as obras do diabo. Sabe por que ele não veio para destruir o diabo? Porque tudo que Deus fez, todas as criaturas viverão eternamente. Tudo que Deus fez é eterno. O diabo não foi destruído por Jesus, mas vai ser preso num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Está escutando, Satanás? Sabemos aonde você ficará por toda a eternidade. E eu creio que você gostaria de ser destruído, ao invés de arder eternamente um lago de fogo de enxofre. E a igreja, o corpo de Cristo, ela tem como primeiro sinal, o primeiro sinal, é a autoridade contra o mundo espiritual, das trevas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Como eu tendo um comando de guerrear, vou vir ignorante a respeito do mundo espiritual? O apóstolo Paulo está puxando a orelha dos hebreus. Vocês já deviam ser mestres, tem que ensinar vocês de novo os princípios elementares do oráculo de Deus. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque a criança, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Exercício, para discernir não somente o bem, mas também o mal. É tempo de pequi. Eu rodei por aí, vi pequizeiros floridos, já comi pequi à beça esses dias. Lá em Brasília levaram um pequi para mim. A florzinha do pequi, linda, cai no chão e é um alimento desejado pelo veadinho do mato aqui do Cerrado. Agora a caça é proibida. Mas muitos homens mataram esse bichinho no tempo da florada do pequi. Porque o bichinho vinha comer a flor do pequi. E ele vinha desavisado. Ele não sabia que lá no alto tinha um caçador preparado para matá-lo. O caçador pegou a roupa, passou na folha, que ficou com cheiro de mato, arrumou uma arma, subiu lá à noite e ficou quietinho. Ficou
quietinho. E o bichinho vem, come um pouquinho, corre, come um pouquinho, corre. Assustado primeiro. Mas ele não vê perigo. Está tudo tranquilo. Tudo normal. Aí ele come mesmo. Ele relaxa e deita no pé do pequiseiro. É um tiro só. Pá! E o caçador mata o bichinho. Por que matou? Por que venceu? Por que ganhou? Porque o bichinho que tem aquele habitat pereceu naquela tocaia maligna. Porque o caçador fingiu que não existia. E o bichinho acreditou que o caçador não existia. Se você acredita que o diabo não mata, rouba e destrói, você corre risco. Você quer saber o que o mundo espiritual pode fazer no mundo natural? Leia o livro de Jó. Acaba os negócios, mata os filhos, coloca doenças. Tudo isso mais um pouco. Não se dê por satisfeito apenas com pregação de vida eterna. Procura discernir entre o bem e o mal. Sabe por quê? Porque na vida eterna haverá mudança, sim. Na vida eterna não falta nada. Nem choro, nem lágrima, nem luto, nem pranto. Mas quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. João 10:10, pessoal da mídia lá. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não está falando de vida eterna. Jesus não está falando de eternidade. Por que eu sei? Porque na eternidade, o ladrão, que é Satanás, não vai matar, nem roubar, nem destruir mais nada e nem ninguém. Ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Porque em Apocalipse Jesus fala: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E com essas chaves ele vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre. E Satanás não toca em mais nada e nem em ninguém e não destrói mais nada. Quando Jesus fala em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele está falando da vida aqui agora. Aqui agora. Ele está falando que ainda nesta vida nós podemos ter coisas da nossa história e da nossa vida, dando oportunidade para o diabo entrar, matar, roubar e destruir. O SILC é um seminário internacional de libertação e cura. Muita gente aqui sabe disso. A edição de número 128. Foi isso, pastor Otto? 128. 126. A edição de número 126 do SILC aconteceu em Brasília, terminou sexta-feira. 84 pessoas foram batizadas naquela edição. Muitas pessoas salvas, muitas pessoas libertas. Desde o ano de 2012, 2/12 de 2012, houve um SILC aqui em Tocantins. Antes houve na Bahia, a Rosinha fez da Bahia. Desde o ano de 2012. Na verdade, 2010, porque foi quando começou na Bahia. Nós vemos pessoas que estavam vivendo Satanás matando, roubando e destruindo, e elas acreditavam que era azar. É azar. É azar, pastora, minha vida é marcada pelo azar. Não, querida, não tem sorte, azar. Tem ação do reino da luz e tem ação do império das trevas. O ladrão mata, rouba e destrói, não é azar, não. É ação das trevas. E Jesus dá vida e vida em abundância. Enterrar filho é vida abundante? Não. Filho nas drogas é vida abundante? Não. Falta de prosperidade é vida abundante? Não. Não.
Então, queridas, não se deem por satisfeitas só com a evidência da ressurreição. Procure ir a fundo no entendimento das coisas espirituais. Você vai ter respostas de tantas coisas que o diabo já conseguiu fazer na sua vida. E você vai encontrar como botar ele para correr. É lógico que eu não vou fazer uma vigília, eu não vou deixar você sentado no chão até alta hora da noite. Mas eu vou terminar desafiando você a entrar no meu canal oficial do YouTube. Escute o que eu vou te dizer. Juiz não convida, convoca. Eu te convoco a entrar no meu canal, assinar o meu canal e assistir os mais de 1000 vídeos que tem lá de cura e libertação, que já está em mais de 200 países, que já tem 1 milhão de inscritos, 72 milhões de visualizações, e gente no mundo inteiro vai aprendendo a discernir entre luz e trevas, e vai aprender a botar o diabo para correr através do canal. Aprende a ficar limpo, confessando pecados. Aprende que precisa ser desligado. Aprende que o pecado oculto é a matéria-prima para Satanás trabalhar. Aprende que se não confessa, não tem como desligar. Aprende que o arrependimento leva para a salvação, mas é a confissão que leva para a limpeza. Porque está escrito na Epístola de João: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Purificação é limpeza. Limpeza. Maria Madalena queria mais. Maria Madalena não se deu por satisfeito com a coisa comum. Ela queria o extraordinário. E Deus tem o extraordinário para a igreja neste tempo. A Bíblia fala que nos últimos dias seria impactante o mover do Espírito, o derramar do Espírito. Mas é para quem quer. É para quem busca. É para quem é inconformado com o que tem. Deus é infinito e tem infinitamente mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. E quando você aprende a discernir entre luz e trevas, você não só vai ter uma vida abundante, mas vai ajudar pessoas a terem vida abundante. Vai ser um instrumento nas mãos de Deus para orar com as pessoas. A chave do reino dos céus está nas tuas mãos. E você vai usar como essas chaves? Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Eu não gosto da palavra apelo. Apelação é um negócio feio. Primeiro eu quero convidar as pessoas que entraram nesse lugar e que por acaso nunca entregaram a vida para Jesus e que hoje escutaram a verdade da execução que houve naquela cruz. Ou você recebe a execução em Jesus como um prêmio para você, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou você vai ter que ser executado, porque a sentença determina a sua execução. A sentença dada pelo Deus Pai determina a morte do homem. Ou ele morre no teu lugar e você recebe essa morte como um prêmio. Ou você vai ter que ter a morte eterna. Eu não quero fazer nada emocional com você. Para você entender bem o que eu estou falando, imagine você tem uma dívida no banco, não tem um tostão para pagar, essa dívida é de 1 bilhão. E aí vai lá um rapaz com um cheque assinado de 1 bilhão e fala para o gerente: eu vim pagar a dívida da Tânia. O gerente fica feliz da vida porque a dívida vai ser paga, mas ele não pode receber sem a sua concordância. Você tem que concordar que o outro pague a sua dívida, porque você escolhe para quem dever. Talvez você prefira dever para o banco, porque aí você vai ter a perspectiva futura de negociar prazo, juro. E esse particular que quer pagar a sua conta pode querer ter você na mão. O gerente vai te chamar: Tânia, o valor da tua dívida está aqui. Exatamente o valor da tua dívida. Alguém que não deve nada veio pagar a tua conta. Você quer? É
isso que eu estou fazendo aqui. A tua dívida, o teu pecado. Ele oferece o pagamento dela. Mas você precisa dizer, eu quero. Se o gerente não ouvir de mim, eu quero, o gerente não pode cancelar a dívida. Ele precisa ouvir que eu quero, eu concordo. É isso que a igreja faz. Ele já morreu, já pagou o preço? Já morreu. Já pagou. Você quer que a tua dívida seja arriscada? Você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer, vem aqui à frente agora. 1, 2, 3 e já. Eu quero orar com você. A Bíblia diz que temos que crer com o coração e confessar com os lábios. Eu sei que já passou muito da hora, pessoas estão cansadas em movimentação. Para um pouquinho toda a movimentação agora. Para um pouquinho. Você pode ter crescido no meio da igreja. Você pode ser filho de crente. Mas se você não disse com os seus lábios, venha, querida, venha. 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 Fica aqui. Você tomou uma decisão da sua vida, queridos. Isso muda a sua história aqui agora e muda a sua eternidade. Será que é só ela? Será que não tem mais alguém que queira nesta noite? Glória a Deus. Me alegro de ver uma jovem vindo, sabe por quê? Porque às vezes você nasce na igreja, cresce na igreja, você pensa que você é filho de Deus só porque você é filho de crente. Mas Deus não tem netos, Ele tem filhos. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos de Deus. Chega mais à frente aqui, querida. Tem mais alguém? Vem, não demora não. Vamos ajudar esse povo que está querendo ir embora. Talvez você esteja achando que está desviado, mas não tem desviado na Bíblia, tem morto. Separar de Deus é morte. Quando o filho pródigo voltou, o pai fala para o irmão ciumento, teu irmão estava morto, reviveu. Talvez você esteja morto, já andou com o Senhor, já esteve com o Senhor, e está fora do corpo. Vem para o Senhor, volta para casa. Vem. Ai, que lindinho. Quantos anos você tem? 10 anos. A minha neta tinha 9 anos quando entregou a vida para Jesus. E tinha 9 anos quando expulsou o primeiro demônio. Tem mais alguém? 1, 2, 3 e já? Não demore. Não demore. Glória a Deus. É a maior decisão da sua vida, querido. É uma decisão. É só dizer eu quero. Crer com o coração e confessar com os lábios. Eu vou orar. E eu quero que você fique em pé e ora comigo. Vamos ajudá-los. Vocês vão falar com a boca. A Bíblia fala que tem que crer com o coração e confessar com a boca. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que o Senhor enviou ao mundo em carne para morrer no meu lugar. Recebo esse amor, recebo esse sacrifício, recebendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. Agora eu vou orar, porque a chave do reino dos céus é a igreja que tem, e com essa chave eu vou ligar a vida de vocês lá. Pai, em nome de Jesus, crendo na tua palavra, que o que ligássemos na terra seria ligado no céu, eu ligo a vida dessas pessoas ao reino da tua luz e desligo do império das trevas, pedindo ao Senhor que escreva o nome deles no livro da vida, o livro da eternidade, que eles verão quando saírem da primeira morte. Risque o nome deles dos registros das trevas
E dê ordem aos teus anjos a respeito deles, papai. Deles também o teu Espírito Santo, para ensiná-los todas as coisas que eles precisam aprender. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz...